Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco entrevistaram 41 homens de 18 a 29 anos que fazem sexo com homens. As entrevistas, iniciadas em 2022 e realizadas na região metropolitana de Recife, abordaram as experiências sexuais dos participantes, a lógica da prevenção utilizada por eles nas interações sexuais e seus conhecimentos sobre técnicas preventivas ao HIV. Com relação às técnicas preventivas, o estudo investigou o uso da profilaxia pré-exposição, a PrEP, uma estratégia de prevenção ao HIV que consiste no uso programado de medicamentos antirretrovirais para evitar a infecção pelo vírus. Apesar de a maioria já ter ouvido falar da PrEP, somente 5 dos entrevistados faziam uso dessa tecnologia. Tem 5 entrevistados desses 41 que faziam uso da PrEP, que tem sido colocada pelos governos, enfim, como a promessa para resolver parcialmente a questão da AIDS enquanto a gente não tem a cura. Como é que eles ficam sabendo da PrEP? Ficaram sabendo muito mais pelas redes de amigos. Um viu um cartaz no posto de saúde, mas a maioria foi nos sites de busca de parceiro, que tem lá um lugarzinho que as pessoas colocam, estou em PrEP. E tinham vários que tinham transado com alguém em PrEP. E também a gente começou a ver conversa entre os próprios jovens, às vezes era um ficante, um namorado que tinha a relação aberta, mas é uma conversa que a gente poderia estar dando mais informações qualificadas para que eles pudessem estar conversando. Então a gente vai vendo isso qualitativamente, né? E isso permite construir um outro tipo de evidência quando a gente dialoga com os estudos quantitativos para orientar as políticas de saúde. O fato de apenas poucos participantes fazerem uso da PrEP reflete a falta de acesso a informações sobre essa eficaz estratégia de prevenção ao HIV por parte de determinados grupos sociais. A PrEP ainda está chegando aos homens brancos, de classe média, em geral universitários, que têm acesso à informação entre os pares e no próprio meio acadêmico, digamos assim, né? Pode ser um caminho para a gente diminuir as prevalências e incidências. Agora, o que eu acho, e como recomendação, digamos assim, do estudo, é que a gente precisa fazer algum movimento em relação a essa outra população que precisa desse tipo de insumo e que não chega, que são os homens pretos, de periferia. O nosso estudo reforça isso, que a gente precisa de um outro investimento que vai além de campanhas de massa na televisão, nem tem mais na televisão, né? Na internet, é super importante, mas os nossos interlocutores das ONGs e da saúde têm dito para a gente que nem todo mundo consegue ler as coisas. Muitas vezes o celular existe entre as pessoas, mas ele é usado muito mais pelo WhatsApp e esse tipo de informação muitas vezes não vem por aí. Então, é um outro alerta que a pesquisa deixa para a gente. O psicólogo Luiz Felipe Nascimento, coordenador do estudo, reforça a necessidade de se pensar em estratégias de divulgação sobre a PrEP voltadas para a população mais pobre. O Ministério fez uma ação muito interessante, uma parceria com um aplicativo. Quando você dá match com alguém, aí chega informações sobre a PrEP, sobre uma série de coisas. É interessante, mas vai chegar para a mesma população, aquela que tem dinheiro para comprar um celular e que vai poder usar esse celular com mais desenvoltura para esse tipo de coisa. Tem que saber escrever, tem que dominar um pouco a coisa de produção de imagem. Então, todas as campanhas que a gente tem ainda atingem mais a população que tem algum recurso, que é um desafio para o próprio projeto, né? A gente tem toda a parte de comunicação, mas essa constatação foi feita no primeiro dia que a gente apresentou aos nossos parceiros o nosso material, que é um material também na internet. Eles disseram, muito bonito, mas os jovens lá da periferia não vão conseguir ler esse material. Talvez fazer algumas coisas por WhatsApp para viralizar nas redes, porque tem redes de homens que fazem sexo com homens, né? A gente está entrando nessas redes e talvez seja um caminho para a gente chegar nessa população que usa o celular, mas não usa, muitas vezes, escrito. Ela usa muito mais falando por conta do letramento mesmo, né? Das questões mesmo sociais que fazem com que elas não tiveram tido acesso a um tipo de letramento. Então, tem que chegar e explicar como vai usar, que não é fácil, né? Então, essa coisa toda para poder aumentar a adesão. A orientação de um profissional de saúde e o acompanhamento médico são essenciais para garantir a eficácia da PrEP.
Oferecido gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o medicamento, no entanto, pode ser contraindicado para algumas pessoas. Para ter acesso, você precisa estar vinculado a um serviço de saúde, você precisa fazer exames para ver se o organismo aguenta aquela medicação, se você tem alguma IST para tratar logo, porque a PrEP ela protege do HIV, mas não protege das outras ISTs, mas a maior parte das outras tem tratamento, então precisa ter esse monitoramento constante. E tem que tomar uma pílulazinha todo dia, ou você pode fazer ela sob demanda. Para algumas pessoas tem efeito colateral, para outras tem contraindicação, se ela tem problemas no rim. Os resultados também chamam a atenção para a diminuição no uso de preservativos entre os jovens. Cada vez menos a camisinha é usada, tá? Não é por conta da PrEP, não. Então, se você quer tirar a camisinha com o parceiro, testa antes, né? A grande maioria dos nossos interlocutores, eles tiram a camisinha sem se testar. É raro os que se testam antes de tirar a camisinha sem estar usando PrEP. Em geral, as pessoas vão usar a camisinha com um estranho. Eu fui para uma balada, conheci uma pessoa, não sei bem quem é aquela pessoa, é melhor me prevenir. Mas se já é uma pessoa conhecida, o conhecido não é amigo. Eu vi na rede de um amigo, né? Então, as redes sociais elas vão funcionar também para fazer a seleção de com quem eu posso transar sem camisinha. E, sobretudo, a aparência saudável. Aquela imagem do homem magérrimo. Na fase mais adiantada da doença, ainda persiste. Então, é muito comum eles dizerem, se a pessoa é muito magra, eu não quero transar sem camisinha, eu uso camisinha. Muitos deles vão dizer que vão passar a querer usar PrEP porque tem mais controle quando eles fazem a posição de passivo, que eles perdem o controle sobre se a pessoa está ou não usando a camisinha. Com a PrEP, ele se sente mais seguro. Mas uma das recomendações dos médicos e da equipe de saúde é que ela não deixe de usar a camisinha por conta das outras ISTs.